Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer o exercício 6.7, livro de contabilidade introdutória. Esta aqui é a 12ª edição do livro. Então, no exercício 6.7 ele fala assim, ó, as contas de receitas, despesas da Companhia Brasília, no exercício fim em 31/12 de X4, após os ajustes e antes do encerramento, apresentava os seguintes saldos. Então aqui ele fala, ó, receita bruta de vendas 1.510.000, deduções de receita bruta 95.000, custo da mercadoria vendida 500.000, despesas com vendas 35.000, despesas administrativas 115.000, encargos financeiros 60.000, outras despesas 9.000, outras receitas 32.000 e prejuízo na venda do imobilizado 15.000. Então você já sabe que essas contas vão ser o saldo inicial aqui no seu razonete, certo? Então o que você vai fazer? Ó? Você pode observar lá que não vai ter nenhuma conta do ativo, né? Então nós vamos trabalhar aqui com o passivo e com as contas de resultado, né? Então ele deu lá, ó, lucros ou prejuízos acumulados, né? Acho que depois aqui ele cita, ó, o saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados era devedor igual a 10.000. Então, lucros ou prejuízos acumulados é uma conta que ela vai estar no passivo, lá no PL, certo? Então, se ele está falando que é devedor, ó, saldo devedor em 10.000, você vai colocar aqui, ó, saldo devedor em 10.000. Então, significa que a empresa está com prejuízo, né, de 10.000. Então, aqui no passivo, quais contas que nós vamos utilizar? Então, lucros ou prejuízos acumulados, imposto de renda e CSL a pagar, gratificações a pagar, reserva legal, reserva estatutária, dividendos a pagar e os dividendos adicionais propostos, tá? Aqui na conta de resultado que ele deu o saldo para nós, ó, receita bruta de vendas 1.510.000, deduções da receita bruta 95.000, o CMV 500.000, despesa com vendas 35.000, despesas administrativas 115.000, encargos financeiros 60.000, outras despesas 9.000, outras receitas 32.000 e o prejuízo na venda do imobilizado 15.000, tá? Então vamos continuar. O que ele fala assim, ó? Aí ele continua aqui, ó, o imposto de renda e a contribuição social são calculados a alíquota de 30% sobre o resultado apurado no período, deduzido eventuais prejuízos. Então ele está pedindo para você calcular o que? O imposto de renda e a contribuição social, que é 30%, né, sobre o resultado do período. Então, para mim calcular isso, eu preciso apurar aqui o resultado, ó, preciso fazer a apuração do resultado do exercício. Como que eu faço isso? Eu vou pegar as minhas contas de resultado, vou transportar o saldo dessas contas de receita, tanto de receita, né, como de despesa, e vou trazer aqui para a minha apuração do resultado do exercício. Então eu já deixei com fórmula aqui, ó. Conforme eu for encerrando as contas, o saldo vai ir lá para a apuração do resultado do exercício. Então a receita bruta de vendas 1.510.000, ó lá, zerou aqui a conta e o saldo foi aqui, ó, apuração do resultado do exercício, ele está aqui como um crédito. Então eu vou fazer com todas as contas aqui do resultado, tá? Ó, CMV 500.000, despesas com vendas 35.000, despesas administrativas 115.000, encargos financeiros 60.000, outras despesas 9.000 e outras receitas 32.000 e por último prejuízo na venda do imobilizado 15.000, certo? Então, ó, eu transportei todos os saldos das minhas contas de receitas e despesa aqui para a apuração do resultado do exercício. Então, à direita eu tenho as minhas receitas e à esquerda as minhas despesas. Se eu pegar aqui, ó, receitas, né? Tá, deixa eu só mover aqui, ó. Peraí que aqui ele ficou só para tirar essa setinha aqui, ó. Então, ó, a soma de todas as minhas receitas está dando 1.542.000. Despesas, 829.000. Se eu pegar receita menos despesa, eu vou chegar em 713.000. Esse daqui é o meu lucro bruto, certo? Então aqui, ó, só para a gente já ver aqui, ó,
numa DRE, como é que fica aqui ó, na DRE? Ó, a DRE está aqui à nossa esquerda, então a gente já pode ver como que ela fica. Aqui, ó, o resultado líquido, ó, 713 mil, né? Ah, peraí, não, depois a gente vê a DRE, que ainda vai ter alguns lançamentos aqui que eu preciso fazer. Bom, depois a gente vê a DRE. Então vamos lá. Eu cheguei aqui ó, no meu lucro bruto. Ele está me informando aqui ó, que o imposto de renda é 30% do que? Do meu lucro bruto, né? Deduzido, ó lá, deduzido eventuais prejuízos acumulados. Então, ele quer que você calcule o imposto de renda e a contribuição social, 30% desse valor, deduzido o quê? Deduzido eventuais prejuízos. Aqui, ó, tá vendo que eu tenho um prejuízo aqui de 10 mil? Então, vamos lá, vamos calcular. Então, o que vai ser? Ó? É a nossa base de cálculo. Qual que é a nossa base de cálculo para imposto de renda e contribuição social? 713 mil menos o quê? Eventuais prejuízos, que seriam 10 mil. Então, olha lá, minha base de cálculo é 703 mil. Sobre os 703 mil, eu vou aplicar o quê? 30%, que vai dar 210.900. Então, esse é o valor do meu imposto de renda e contribuição social. Como eu preciso pagar isso, né? Então, tá aqui, ó, vou deixar aqui o débito, né? 210.900 e vou lançar o crédito aqui, ó, em imposto de renda e contribuição social a pagar, 210.900, certo? Então, presta atenção, é a base de cálculo, tá? Presta atenção nisso. Depois ele fala aqui, ó, a reserva legal. Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, prejuízos acumulados. Ó. Aí depois no outro parágrafo ele continua aqui. Ó, a gratificação à diretoria é calculada à base de 10% sobre o resultado do período, deduzido dos prejuízos acumulados e da despesa de imposto de renda e contribuição social. Então ele está me falando qual que é a base de cálculo para calcular a gratificação da diretoria. É o que? É o resultado do período, menos o que? Os prejuízos acumulados, menos a despesa de imposto de renda e contribuição social. Então vamos lá, vamos fazer isso daqui, ó. Vamos provisionar também essa gratificação da diretoria. Então ela vai ser o que? Qual que é a minha base de cálculo? Vai ser o que? O lucro do período aqui, ó, 713 mil, menos o que? Menos eventuais prejuízos, ó, menos 10 mil, certo? Menos o que? Menos a despesa de imposto de renda e contribuição social. Então, a minha base de cálculo é 492.100. Sobre essa base de cálculo, eu vou calcular quanto? Vou calcular 10%. Então, 49.210 é o que? É o valor da minha gratificação à diretoria. Então, como aqui já tem o débito, né? Eu vou o que? Fazer o crédito. Onde eu vou colocar esse crédito? Vou colocar aqui ó, no passivo, que é nessa conta aqui, ó, gratificações a pagar, 49.210, certo? Aí ele continua aqui, ó. A reserva legal corresponde a 5% do lucro líquido, após a compensação de eventuais prejuízos acumulados. Então agora ele já passou aqui para reserva legal. Então o que eu preciso fazer? Ó? Vamos ver quanto que ficou aqui o meu lucro líquido, né? Como ele já passou para reserva legal, eu preciso o quê? Apurar o meu lucro líquido. Quem que é o meu lucro líquido aqui? Ó? Ele tá me dizendo aqui, ó, do meu lucro, que era 713, tirando aqui, ó, 210.900, que é imposto de renda e contribuição social, menos 49.210, que é a gratificação da minha diretoria, sobrou quanto? 452.890. Esse é o meu lucro líquido. Eu preciso fazer o quê? Preciso levar esse saldo do lucro líquido para onde aqui, ó?
para lucros ou prejuízos acumulados. Então eu vou fazer o que? Vou debitar 452.890. Olha lá, a conta ficou zerada. E vou levar aqui, em lucros ou prejuízos acumulados, 452.890. Certo? Ok, agora a gente pode continuar. A reserva legal, então vamos lá, vamos continuar. Agora eu preciso calcular a reserva legal. Já apurei o meu lucro líquido. Sobre o lucro líquido, eu vou calcular a minha reserva legal. Então, a reserva legal corresponde a 5% do lucro líquido após a compensação de eventuais prejuízos acumulados. Então, ele está me falando, a base de cálculo da reserva legal é o quê? Lucro líquido menos eventuais prejuízos acumulados. Então, vamos calcular a reserva legal. Quem que é a reserva legal? Ele me falou assim, a base de cálculo é o quê? O lucro líquido, 452.890, menos o quê? Eventuais prejuízos acumulados, menos 10.000. Então, a minha base de cálculo ficou em 442.890. Sobre esse valor, calcule o quê? 5%. Então, a minha reserva legal ficou em 22.144,50. Então, se eu estou debitando aqui em lucros ou prejuízos acumulados, 22.144,50, eu vou creditar o quê? Vou creditar a reserva legal, o mesmo valor. 22.144,50. Certo? Vamos lá, continuando. Ele fala assim, o estatuto da companhia determina a formação de reserva estatutária no valor de 10% sobre o saldo remanescente de lucro após a compensação de eventuais prejuízos acumulados e após a constituição da reserva legal. Então, o que ele está me falando? A reserva estatutária, Ele está me falando aqui, a reserva estatutária, ela vai ser o quê? 10% sobre a base de cálculo, que é o quê? O lucro, a base de cálculo do quê? Do lucro líquido, menos a compensação de eventuais prejuízos acumulados e menos a constituição da reserva legal, certo? Então, ele está me falando qual a base de cálculo da reserva estatutária. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, como é que vai ser a base de cálculo da reserva estatutária? Ele falou assim, vai ser o lucro líquido, 452.890, menos o que? Eventuais prejuízos, que nesse caso aqui são 10.000, menos o que? A constituição da reserva legal, certo? Então, a minha base de cálculo, 420.745,50. Sobre esse valor, aplique o que? Aplique 10% para achar o que? A reserva estatutária. Então, o valor da minha reserva estatutária é a base de cálculo vezes 10%. Então, o valor da minha reserva estatutária vai ficar em 42.074,55. Então, aqui, debitei, 42.074,55 e vou creditar o que? Reserva estatutária. Aqui, 42.074,55. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Aqui, reserva estatutária era 10%. Aí, no último parágrafo ele fala assim, o saldo remanescente na conta lucros acumulados será distribuído aos acionistas, sendo que o estatuto determina que o valor do dividendo mínimo obrigatório é 25% do lucro líquido de cada exercício após a compensação de eventuais prejuízos acumulados. Então, presta atenção. Então, aqui, o saldo remanescente, ele vai ser distribuído de duas formas. Uma vai ser o quê? Vai ser através desses dividendos obrigatórios, que são 25%, certo? E o que sobrar disso vai ser para os dividendos adicionais propostos. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa calcular esse dividendo mínimo obrigatório, ou seja, são dividendos que eu tenho que pagar para o acionista,
que nesse caso serão 25%, né, após a compensação, né, de eventuais prejuízos acumulados. Então, vamos calcular aqui, ó, o dividendos a pagar. Quem que vai ser o dividendos a pagar? Olha lá, qual que é a base de cálculo do dividendos a pagar? Ele falou que é o lucro, né, menos o que? Eventuais prejuízos acumulados. Então, a base de cálculo, presta atenção, a base de cálculo, né, dos dividendos, né, a pagar vai ser 442.890. Sobre esse valor, eu vou multiplicar o quê? 25%. Então, o valor, né, do dividendo que eu vou pagar para o meu acionista vai ser o quê? 110.722,50, certo? Então, como aqui, ó, eu já estou provisionando aqui, ó, o dividendos a pagar, ó, 110.722,50, como eu estou debitando aqui, eu vou creditar aqui, ó, dividendos a pagar, 110.722,50, ok? Agora, ele falou sobre o que restar, né? Ó, vamos voltar aqui, ó. O saldo remanescente será distribuído. Então, aqui, ó, dividendo mínimo obrigatório, 25% do saldo. Então, o que sobrou vai ser, você vai colocar onde? Você vai colocar aqui, ó, nessa conta aqui, ó. Você vai distribuir para dividendos adicionais propostos, que vai ficar lá no seu patrimônio líquido. Então aqui, ó, ficou com o mesmo número. Deixa eu colocar aqui o outro aqui, ó, vai ser 16. Então, ó, 16. Então, ó, sobre o saldo que sobrou, então 267.948,45. Olha lá, sobre o saldo, peraí, deixa eu só ajustar aqui o número. Aqui, pronto, que ficou aqui com esses centavos. Então, sobre esse saldo, então aqui, ó, desse saldo que sobrou, eu vou aqui, ó, debitei, né, zerei a conta de lucros acumulados e vou creditar aonde aqui, ó, em dividendos adicionais propostos, 267.948,45, tá? Depois, o que mais que ele fala? Então, aí acabou, né? Aí ele coloca aqui, ó, PETSE. Efetuar só em razonetes o encerramento das contas de receita, despesa e outras de natureza semelhante e a distribuição do resultado do exercício, que nós já fizemos. Elaborar a DRE e também a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, né? Então, acabou aqui os lançamentos, né? Então, ficou aqui, ó, essa distribuição, né? Lucros ou prejuízos acumulados zerou, né? Zerou. Aqui a gente chegou aqui, ó, num lucro líquido de 452.890. Olha lá, lucro líquido 452.890, tá? Mesmo valor que a gente chegou. E como que fica aqui a nossa DRE? Olha lá, na DRE, receita bruta de vendas 1.510.000, tirei deduções da receita bruta menos 95.000. Então, vou chegar na minha receita líquida de vendas, 1.415.000. Tiro o CMV, menos 500.000, chego no resultado bruto com vendas, 915.000. Aí, vou ver as minhas despesas operacionais. Eu tive despesas com vendas e despesas administrativas. Vou ver outras receitas e outras despesas. Tive outras receitas e também tive outras despesas. Somando tudo aqui, ó, somando o quê? O resultado bruto com vendas e essas despesas ou despesas operacionais e outras receitas ou despesas, cheguei no resultado antes das receitas e despesas financeiras do valor de 788.000. Vou tirar meus encargos financeiros, menos 60.000. Vou chegar aqui, ó, no resultado, né, depois das receitas e despesas financeiras, 728.000. Vou tirar o prejuízo na venda do imobilizado, né? Menos 15.000. Vou chegar aqui, ó, no resultado antes de impostos e participações, 713.000.
Sobre esse valor, vou descontar imposto de renda e contribuição social e despesas com participações, menos 49.210. Então, o meu resultado líquido ficou em 452.890, tá? Que é exatamente esse mesmo valor. E aqui em cima, ó, tem aqui a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então, ó, meu saldo inicial, né, eu tinha um prejuízo de 10 mil, tive um lucro de 452.890. Então, no total, né, compensando aqui o prejuízo, eu fiquei com 442.890. Aí, como que eu distribuí esse valor? Para a reserva legal, foram 22.145, que está aqui, ó. Reserva legal, ó, 22.145, tá? Que aqui, nesse valor aqui, ó, ele só não tá... Peraí, deixa eu só dar uma olhada. Ah, tá. Que ele só não tá mostrando os centavos, tá? Então tá aqui, ó. Agora está com os centavos. Então, para a reserva legal foram 22.144,50. Para a reserva estatutária, 42.074,55. Cadê aqui, ó, reserva estatutária? Olha lá, 42.074,55. E os dividendos propostos aqui, ó. Que aqui eu juntei tudo, né? Mas no caso, quem que é esses 378.670,95, ó? É esses dois caras aqui, ó. O lançamento 15 e o 16, ó. 378.670,95. Quem que é o 15, ó? O 15 é o dividendos a pagar e o 16 é o dividendos adicionais propostos. Dividendos a pagar eu vou pagar para o meu acionista e dividendos adicionais propostos vai ficar lá numa conta no PL. Tá bom? Então, essa aqui foi a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a DRE e os lançamentos. Tá bom? Então, esse daí foi o exercício 6.7.